para a gente dizer o seguinte: a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, do PT, enfrenta agora uma verdadeira saia justa, depois que a executiva estadual do Partido dos Trabalhadores aprovou terça-feira aí a decisão de ir para a oposição ao governo Raquel Lira. A decisão obriga a prefeita de Serra Talhada a tomar a mesma decisão. Márcia, que é prefeita da única cidade que o PT dirige no estado e que tem recebido apoio do partido, principalmente a nível estadual para sua candidatura à reeleição, como se sabe, apoiou a governadora Raquel Lira no segundo turno das eleições passadas, um fato da época que desagradou o diretório do PT de Serra Talhada. Vitoriosa no seu apoio, a prefeita de Serra Talhada vem mantendo um relacionamento amigável com a governadora, que é do PSDB. Agora, no entanto, terá que se posicionar mais uma vez de que lado está agora a decisão é mais melindrosa. Lembrando que ela tem algumas pessoas ocupando cargos no estado aí, né, como o hospital, o OSPAN continua a mesma direção que já era antes, né? Quando ela apoiou o Danilo no primeiro turno, né? Então, assim, você tem algumas foram mantidas, então eu acho que está dentro desse diálogo. A partir do momento que você decide que realmente é oposição, eu acredito que esses cargos de confiança a nível de estado você perde. Aí voltaria para Sebastião Oliveira? Não, que também está na oposição, né? Bom, mas o PT estadual emitiu uma nota após a reunião atestando a frase da senadora Tereza Leitão de que o período probatório do governo acabou. Em um dos pontos da nota, o PT destaca como justificativa para se manter no campo da oposição o resultado das urnas em 2022, discordâncias políticas e administrativas e a falta de diálogo da governadora com os movimentos sociais e sindicais, e ainda destaca que o governo Raquel Lira mantém parceria com forças políticas que antagonizam com o projeto representado pelo governo do presidente Lula, que tem trabalhado pela reconstrução do país e pela melhoria da vida da população brasileira. Nesse contexto, o PT decide anunciar que estará na oposição ao governo tucano. Ou seja, nada que deixe a gente surpreso, né? O Sérgio nem franziu a testa. Analistas políticos locais duvidam muito de um afastamento radical da prefeita Márcia Conrado, da governadora. Vê só, o que é que eu penso? A parte mais delicada da política, principalmente quando você acentua muito, a gente viu isso com o Luciano Huck, em um dado momento, então parecia um petista mesmo. Quando a coisa apertou, foi por solidariedade e acabou esse amor, essa identificação lá com o PT. A gente viu a Márcia a mesma coisa, eu acho que o que pesa é mais isso. Até certos movimentos exagerados, na minha opinião, que nem precisava, vai para Lula, beija a mão de Lula, taca no Lula. Aí, de repente, o PT faz uma manobra lá com as suas convicções, né? Nem sempre com as convicções do governo local, nem sempre observando os interesses da administração local. O PT do estado vai lá para o campo da oposição, com esses subterfúgios aí que foram expostos na nota, né? Mas a prefeita vai avaliar, cara, mas eu tenho aqui estrategicamente pessoas no governo do estado, né? Ocupando alguns cargos. O diálogo, é importante manter esse diálogo como tem sido aí com a governadora. Então, o que fica o peso se decide amanhã ou depois sair do PT, né? O que seria absolutamente natural, vai ficar aquilo lá. Mas, rapaz, ontem o cara estava beijando a mão de Lula. O cara estava agarrado com Lula aqui, que Lula é isso, Lula aquilo, né? Mula livre. E, de repente, amanhã você está no outro partido, né? Que seja também com uma filosofia parecida. Então, pesa isso. Se bem que político não liga, como eu disse com o próprio Luciano Huck, né? Olha, Luciano Huck. Aqui no G1 Pernambuco está dizendo o seguinte: Raquel Lira assina com Lula em Brasília, empréstimo de 1,7 bilhão para obras de infraestrutura em Pernambuco. Mas parece que não foi o suficiente no caso aí para o PT do estado, né? Que continua usando Lula, porque tem umas amizades aí com os caras que antagonizam com Lula, ou seja, é uma oinha que entendi. Ou é a oinha, aí você, o que tá faltando aí você não diz que é a oinha, você diz que é o seguinte: não, é porque você tem andado aí com o Anderson Ferreira, que você tem dialogado com o Feitosa e com o Meira. Eu acho que é isso. Então você usa um subterfúgio da questão ideológica, mas na verdade você chegar junto mesmo, distribuir a oinha, eu acho que chega para conversa. Oinha, e pelo que eu entendi aí da senadora, o que está faltando então é a Raquel Lira colocar o PT dentro do governo, dar secretarias, sei lá, alguma coisa que eles queiram, né, para se perpetuar no poder, igual no governo federal, que está colocando o centrão, distribuindo. Eles dizem a questão ideológica. Aí veja como ficaria esquisito se amanhã a governadora não mudasse absolutamente nada no governo, mas decidisse entregar
para eles, né, para o PT contemplá-los com alguma secretaria, que essa é uma secretaria importante. E não mudasse absolutamente nada nas diretrizes do governo. E lá vai o PT e aceita o recado. Ou seja, aí vocês, não, então fica muito claro que são os interesses. Aqui nós estamos suspeitando que é muito mais o interesse, a participação no governo, do que mesmo essa questão ideológica, esteja incomodado com isso. E Maciel falou exatamente no começo aí do seu comentário a realidade. A Márcia Conrado, ela caiu de paraquedas no PT. Né? O Luciano não tinha essa obrigatoriedade. Talvez ele tenha muito mais ligação com o socialismo de Arraes e, por sua vez, lateraliza com o PT ali do que ela. Ela não teria essa obrigação. Sim, como Tassi já trouxe uma informação aqui, que há 10 anos o Luciano Huck adentrou no PT, né, se filiou ao PT, isso com a ajuda do meu tio, Manuel Santos, que era... Naquele momento, acho que ele era o presidente da CONTAG, naquele tempo, e ele se filiou ao PT, se elegeu prefeito de Serra Talhada, passou os 8 anos e só veio sair agora na campanha para deputado. E Márcia Conrado, com certeza, entrou no PT por conta de Luciano Huck, né? Agora, ela tem, no mínimo, a oportunidade aí de sair porque discorda do partido. Né? E aí tem vários outros partidos que ela pode entrar. O PP tem 10 vereadores eleitos aqui em Serra Talhada. É bom que se diga que já se ventilou a possibilidade dela deixar o PT antes disso aqui. Não já? Sim, isso é a briga que tem com a presidenta. Então não já saiu rumores, olha, ela pode deixar o PT e ir para outro partido. Então eu acho que se na esfera municipal você tem um distanciamento, mas havia, né, um direcionamento na estadual, e de repente muda esse direcionamento na estadual, e agora, quer dizer, agora quase que você está sendo meio que obrigado a deixar a legenda. Se caso o Doriel Barros, que é o presidente do PT no estado, ele permita que Raquel Lira e Márcia Conrado ainda tenham esses laços de aproximação. Não sei, mas o PT às vezes ele quer ser radical, né? Radical demais, às vezes você perde. Então, se radicaliza, ela pode deixar. Aqui já teve o seguinte, ele já deu todo apoio à prefeita, dizendo que o PT vai estar com ela na reeleição e renegando aqueles partidários de longa data do PT. Então, como por isso que aqui... O próprio diretório municipal pode ter uma situação diferenciada. Exato. Né? Porque o PT abrir mão, assim, de repente, de estar governando uma cidade como Serra Talhada, não sei se o PT do estado está com essa bola toda, né? Não, o político, meu amigo, o político é o seguinte, os caras brigam na tribuna aqui de vereadores, quando os microfones estão fechados, os caras se abraçam, conversam. Vão tomar o uísque junto. Então, não existe essa questão de briga política, muitas vezes é apenas para demonstrar ao público. Mas muitas vezes não existe as particularidades, as regionalidades. Então, talvez a Gleisi Hoffmann queira uma oposição, um exemplo aqui, né? Uma oposição, queira uma oposição ferrenha, mas você tem uma condição política local, né, delicada, que você precisa tratar com mais delicadeza do que quem está só emanando as ordens, né, de lá, mandando as ordens de lá. Querendo ou não... E aí tem a questão regional, que muitas vezes os partidos respeitam essas regionalidades. Exato, né? Querendo ou não, Márcia Conrado, ela tem uma dominância aqui em Serra Talhada em relação ao apoio que ela teve com Raquel Lira. Uma coisa ela hoje tem a GERES, tem o OSPAN e tem o DETRAN. Então, querendo ou não, o PT tem indiretamente esse mesmo apoio. Então, outra coisa também, né,